Primeiro é importante dizer pra galera que não se sacode uma árvore e cai um cara pronto lá de cima. Cara, eu costumo dizer que eu sou um mensageiro. Um cara que de tanto não desistir acabou alcançando algum tipo de resultado que a galera considera extraordinário. Eu sempre lembro a galera que eu não sou um cara extraordinário, eu sou um cara comum de resultado extraordinário. Quando a galera pega essa visão de que você é um cara comum de resultado extraordinário, a galera fala, cara, esse cara é igual a eu mesmo, eu sou igual a Maria, ao João, ao Pedro, ao Leandro, ao Bre, qualquer outra pessoa. Isso é inspirador, né? Porque você, mesmo sendo uma pessoa que não é extraordinária, como você é uma pessoa comum com resultados extraordinários. O resultado que eu alcancei é de extrema relevância, uma vez que, você imagina, um cara que até 40 anos de idade estava no anonimato e de repente esse cara está em Harvard palestrando. Um cara que lança 2 livros em um país conhecido como um país onde naturalmente, infelizmente, o seu povo não priva pelo conhecimento, não busca o acesso ao conhecimento, e eu consigo vender centenas de milhares de cópias de livros em um país onde o povo não lê. Um cara que palestrou em os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros, que foi capa de dezenas de revistas, que passou a ser estudado em TCC, foi em praticamente todos os grandes programas de televisão do seu país, que hoje é uma das pessoas que mais faz palestras no seu país e que, voltando a lembrar, que até 40 anos de idade estava com uma caixa de isopor vendendo água na praia. Então eu sou a cara do povo brasileiro que persiste, que perdura, que tem fé, que tem garra e que não desiste. Alcancei o extraordinário lutando muito. Bom, primeiro é importante dizer para a galera que não se sacode uma árvore e cai um cara pronto lá de cima. Infelizmente, muita gente pensa que é assim. Isso no mundo do empreendedorismo, no mundo dos mega empresários, no mundo da música, nós temos o hábito de acreditar que vai sacudir e vai cair um cara pronto. Com o Rick não foi diferente. Aquele vídeo que explodiu o mundo afora é resultado do que eu fiz antes dele, né? E esse antes dele foi bem pesado. Começou lá em Pitangui, interior de Minas Gerais, eu sou mineiro. Apesar de que muita gente acha que eu nasci no Rio, mas não nasci, nasci em Minas. E no caos da miséria, caos mesmo. Quando eu falo caos, falo com muito orgulho. Eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E e depois o lugar que eu nasci. É bem caos da miséria. Não tinha muito emprego, muitas possibilidades de girar sua própria engrenagem, de ganhar seu próprio dinheiro em Pitangui. Então meu pai teve que começar a migrar de cidade em cidade para buscar algum tipo de serviço para fazer. Meu pai também é um cara que estudou o básico do básico, porque teve que abandonar também para ajudar em casa, assim como aconteceu comigo. Penso que é quase que praxe, ao menos na realidade que nós nascemos, pelo menos nessa realidade, que as outras, como eu não fui criado, eu não posso falar por elas, mas é quase praxe, é quase que faz parte da cartilha a ideia, isso não é pra gente, 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 isso não é pra gente e isso não é pra gente. Então, fora isso aqui, é estudar, é nascer, estudar, ter um diploma, tentar ter um casamento, entrar numa grande empresa, aposentar, morrer. Se você conseguir fazer isso, é mega bem sucedido. Essa é a cartilha que contaram pra gente. Agora, música esquece, cara. A gente é favela, não dá pra gente. Futebol não, é 1 milhão, aquela ideia. Ah, eu quero ter um carro. Não, que caça, piroço, não é pra gente. Casa Pro não é pra gente. Nós fomos criados assim. Leitura, né? Não, leitura, conhecimento, não. Não coloca comida na mesa, não. Então foi contado umas coisas que não é pra gente, que eu penso que eu desmistifiquei pela necessidade. Não dá para, eu não consigo acreditar na ideia de garoto prodígio. Ah, o Rick é fora da curva. Não, cara, eu tive necessidade de estourar as bolhas e seguir. Eu tinha muita preocupação em ser a chacota. Eu não aceitei o riso irônico dos meninos o dia que eu perguntei o que era carne. E também não aceitei a resposta da professora que me disse que o vendedor era um cara frustrado. Eu sempre tive em mim a ideia de não aceitar algumas coisas e tentar provar através da minha caminhada que aquelas pessoas estavam erradas. Não para satisfazer aquelas pessoas, mas para provar para mim, peraí, eu decidi isso aqui, isso é pautado por honestidade, por lealdade, e eu vou no mínimo tentar. E aí, na tora, eu descobri que a necessidade, quem tem necessidade não pode se dar ao luxo sequer de pensar em desistir ou de não tentar. E eu comecei a tentar. E nessa de tentar, eu fui desmistificando. Automaticamente eu fui desmistificando. Não dá para falar com a garotada de hoje que o Rick projetou, peraí, eu vou nascer em Pitangui, e aí vou plantar uma horta, e aí eu vou mudar para Belo Horizonte, depois vender um caqui, depois vou para o Rio de Janeiro, vou vender bala no trem, depois vender bala na praia, depois vou gravar um vídeo. Não.
Eu seria mentiroso demais se eu te falasse que eu projetei isso. Mas é muito verdade que eu plantei para que isso acontecesse. Exatamente. Então, eu comecei a desenvolver a seguinte coisa desde a infância. Antes do Rick eu não consigo mudar, mas a partir do Rick eu tenho a obrigação de, no mínimo, tentar mudar. Olha, se eu não comi carne até aqui, a partir daqui eu tenho que tentar. Eu calcei que chute, Brito, para a escola descalço. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima, num colchonete de palha, uma casa de pau a pique, casa de taipa. Para quem não conhece, tem alguém que não conhece que vai assistir, é aquela casa toda de madeira, com barro na parede, com folha de coqueiro para amenizar a chuva, sol, etc. Sou filho do meio, cara, nascido na década de 70 para 80, negro, no 7º país mais desigual do mundo. Não se comprava roupa para filho do meio nessa época, não. Se comprava roupa para o irmão mais velho, a roupa passava para a irmã, chegava no filho do meio e ia descendo até o irmão mais novo. Eu assisti a televisão pela cerca e pela janela do único vizinho da comunidade que tinha televisão. Eu morei até 12 anos de idade em casa que não tinha banheiro. Eu buscava lenha para esquentar água para não dormir sem tomar banho e porque eu pudesse tomar um banho quente, porque não tinha energia elétrica, logo não tinha chuveiro para esquentar água. Se quisesse tomar um banho quente, tinha que buscar lenha, esquentar água para que eu pudesse tomar um banho quente. Eu encapava caderno com um saco de pão, minha mochila era um saquinho de arroz de 5 quilos. E meu pai não deixava a gente ganhar as coisas. Ah, sua tia tem mais condição, vai mandar caderno para falar, não vai, não. Ah, o fulano quer dar uma cesta básica, não, nós vamos aceitar, não. Um dia eu falei, pai, mas por que a gente não pode ganhar as coisas? O pai falava assim com a gente, olha, nós vamos usar a necessidade de hoje como estímulo para que nós levantemos da cama amanhã e lutemos pelo nosso próprio alimento, comendo do suor do nosso rosto. Porque se vocês começarem a ganhar as coisas, vocês vão perder o instinto de guerreiro, o instinto de lutar para fazer acontecer. E se eu permitir que seja arrancar de vocês o instinto de lutar para no mínimo tentar fazer acontecer, amanhã ou depois vocês vão poder falar, meu pai contribuiu com o meu desastre, porque ele me ensinou a ganhar as coisas. Então eu não aprendi a ganhar. Eu só tive a opção tentar. A necessidade me fazia tentar. A dor da fome me fazia tentar. A vontade de comer carne me fazia tentar. O sonho de ter uma conga, porque quem calçou o quichute sabe que a conga era melhor que o quichute. Então a gente queria ter uma conga, me fazia tentar. Eu queria não ter que vestir roupa usada, então isso me fazia tentar. E eu ia tentando pela necessidade. E cada coisa que eu conseguia era um grau de sucesso que eu já estava. Sim. Para um cara que calçava quichute, se você chega na conga, é um grau de sucesso. Para um cara que não come carne, se você come uma primeira carne, pode ser um pé de frango, é um grau de sucesso. Então eu fui alcançando esses graus de sucesso pela necessidade, não por essa percepção. Hoje a galera projeta, o cara fala, eu quero ser famoso, eu quero ser youtuber, eu quero ser um grande músico. Hoje o cara fala isso, na minha época não tinha como falar, seria quase que um surto o cara nascer na realidade que eu nasci e falar que queria ser famoso, tá pirando. Tanto que eu não tive sonho, não dava para sonhar. A minha maior vontade era comer carne, só que eu tinha sempre essa percepção, eu preciso mudar a partir do Rick. Eu não comi carne antes, mas a partir eu como. A minha família não foi uma família que constituiu riqueza, mas a partir da minha pessoa eu preciso tentar constituir algum tipo de recurso material. Nunca vai ser fácil, nunca foi fácil para o Rick, mas eu fui um cara sempre inconformado em tentar descobrir qual era o próximo nível e tentar chegar até ali. Eu falava, cara, eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois... Eu sempre fui muito bom nisso, de escolher dar certo e pagar o preço para que isso aconteça. E eu fui tentando fazer as coisas acontecer com essa teoria. Se antes do Rick não tinha livro, depois do Rick tem livro. Se antes do Rick, da família do Rick, ninguém tinha milhão, depois do Rick tem. Se antes do Rick nós não tínhamos casa própria, depois do Rick todos têm casa própria. Se antes do Rick ninguém aqui tinha estudado numa escola particular, depois do Rick tem. Se antes do Rick ninguém nessa escola, da nossa família lia, depois do Rick lê. Se ninguém aqui escreveu, depois do Rick escreveu. Se ninguém aqui viajou para o exterior, depois do Rick viajou. Então, eu sempre fui muito bom em entender. Eu não consigo mudar antes, mas eu tenho a obrigação de tentar mudar a partir da minha pessoa. Sim. Mas eu nunca fui um cara sonhador. Eu fui um cara que fez o que tinha que ser feito hoje sem pensar em fraquejar, pela necessidade de tentar melhorar alguma coisa para não ter que pegar no fuzil que estava lá exposto. A vida toda eu falei, cara, tem que ter alguma coisa no seu fuzil. E eu comecei a tentar essas coisas e deu no que deu. Só que eu tive que ter muito controle emocional para suportar 40 anos de anonimato para que a coisa de fato deslanchasse a ponto de eu falasse, valeu a pena não ter desistido. Bom, eu posso estar falando uma besteira, mas eu não acredito que um ser humano nasce pronto. Nós somos um ser humano que necessitamos estar em constante evolução, se lapidando o tempo todo. Então, se você olhar a bio no meu Instagram,
Você me acompanha, você sabe disso. Está lá, eternamente um aprendiz. Eu preciso aprender o tempo todo. Então você aprende a se vitimizar, você aprende a trabalhar, você aprende a perder o controle, você aprende a voltar a buscar o controle, você aprende. Você aprende. E a galera tem preguiça de aprender. Nós temos, por exemplo, é muito comum o cara fazer lá o 2º grau e falar, formei. Só para se livrar da necessidade de ter que estar atrás de uma mesa e ouvindo alguém para ensinar ele alguma coisa. Nós temos o hábito de correr do conhecimento. Nós adoramos o formei. E eu sempre fui um cara apaixonado pelo processo que me levaria ao diploma. Sim. Eu, no meu diploma, por exemplo, a faculdade da vida. Como eu trabalhei muito em construção civil, e a chance de nós termos, na época, a chance de ter uma casa própria seria até surto pensar em ter uma casa própria, mas nós construímos várias mansões para muita gente. Eu não me apaixonava pela casa pronta, mas eu comecei a me apaixonar pela construção da casa. E a construção da casa é um negócio muito bonito, construir é um negócio muito bonito. Tanto que eu gosto muito, o Charles está aqui, que trabalha comigo, gosta muito. Meu pai gosta muito, meus irmãos todos trabalham em obra. Então, nós nos apaixonamos pela construção. E a construção você tem que ter paciência, você tem que ter controle emocional, você tem que fazer cálculo, você tem que nivelar, você tem que aprumar. Não adianta você correr, não adianta você querer fazer a casa mais rápido. Hoje já até tem mecanismos que permitem você acelerar uma construção, mas tem um tempo natural das coisas acontecer. Então, se você for um cara apaixonado pelo percurso, apaixonado pelo caminho, apaixonado pela construção, você consegue desenvolver qualquer coisa, inclusive controle emocional. Porque se tiver uma lista de 5 coisas obrigatórias para se alcançar o extraordinário, certamente o controle emocional está entre essas 5. Se tiver uma lista de 3 coisas para se alcançar o extraordinário, o controle emocional está entre essas 3. Não tem como alcançar sem controle emocional. Eu posso te dar um exemplo disso quando eu vendi água na praia. Primeiro eu vou lá no futebol. A chance de um Brasil ganhar uma Copa do Mundo sempre foi 1 em 24, se são 24 seleções. A chance de errado é muito maior. Eu sou flamenguista. A chance do Flamengo ganhar o Brasileirão é 1. A chance do Atlético ganhar é só 1. A chance de dar errado é muito maior. A chance de um Pericão conseguir, de um Thiago Soares, de um Caju para baixo, de um Thiaguinho, é muito menor do que a chance deles dar errado. A chance de dar errado é muito maior. Sim. Só que a galera para na chance de dar errado. Na primeira vez que deu errado. Então a galera não se prepara para tomar não. E não é que o cara não é bom para tocar, não é bom para jogar, não é bom para vender, mas ele não é bom para tomar não, porque ele não tem controle emocional. Quando eu entrei na areia de Copacabana, eu tive que desenvolver na tora o controle emocional pela necessidade novamente, porque eu tinha que pagar aluguel. Então eu não poderia me dar o luxo de ir embora se eu não vendesse 3, 4 águas só porque estava com 40 graus. Eu falei, cara, não é possível, eu devo estar com... A galera deve estar com preconceito comigo. Como a gente fala na periferia, eu devo estar cagado aqui, só pode, porque ninguém vai comprar água na minha mão. Com o tempo eu comecei a falar, peraí, deixa eu fazer conta aqui. Eu vou começar a contar quantos nãos que eu tomo para que eu consiga vender uma água. Aí comecei a oferecer água, aí meu parceiro, tem uma água aqui. Água aí meu parceiro, não. 1. Água aí meu parceiro, não. 2. Água, não. 28, 29. Água? Sim. Opa. 29 águas e 1 sim. Vamos tentar de novo. Água, meu parceiro, não. Água, 2, 3, 4. Água, 32, sim. 32 nãos e 1 sim. É mais ou menos 30. Vou tentar só mais um. Água. 28 nãos e 1 sim. Aí eu descobri a minha taxa de conversão. O músico pode fazer isso, o pedreiro pode fazer isso, o youtuber pode fazer isso. É quantos nãos que eu tenho que tomar para chegar num sim. Tem uma taxa de conversão real. Eu descobri que a minha era mais ou menos oferecer 30 águas para conseguir vender uma. Aí quando você tem essa taxa de conversão, você fala qual é o seu objetivo. O meu, por exemplo, era vender 120 garrafas d'água, que era 10 fardos de água. Tá, então se eu tomo 30, eu ofereço 30 águas para conseguir vender uma, eu tenho que multiplicar 120 por 30. Isso dá 3.600. Eu tenho que oferecer água para 3.600 pessoas. Só que a cada 30 eu tomo 29 nãos, então eu preciso multiplicar 29 por 120, que dá 3.480. Aí eu desvendei o mistério. Eu tenho que sair de casa todo dia disposto a oferecer água para 3.600 pessoas, disposto a tomar 3.480 nãos para que eu conseguisse vender 120 garrafas d'água. Quando eu desvendei a minha taxa de conversão, falei, cara,
Eu só vou sair da areia depois que eu oferecer água para 3.600 pessoas e tomar 3.480 não, para vender 120 garrafas de água. E aí ficou fácil para mim. Eu comecei a vender água aí, não, eu sorrindo, água aí, os outros vendedores falaram, pô, Mangueira, você pirou, cara, o pô tá falando não, e você tá sorrindo. Falei, cara, meu sim tá vindo aí, eu já ofereci 16 águas. Eu comecei a mentalizar aquilo e a coisa começou a dar certo. Com o tempo os outros vendedores falaram, e como é que é esse negócio de taxa de conversão? Falei, é o seguinte, cara, tem um número, tem uma lógica de venda. Venda é estratégia, tem uma lógica de quantidade de não que você vai tomar para mais ou menos o sim que você precisa receber. Então, se você insistir nesses não, você vai chegar no seu sim. Eu comecei a insistir, chegar naquilo, e os caras começaram a testar aquilo e viu que deu certo. Aí, com o tempo, eu percebi que nós éramos mais ou menos 30 vendedores na areia. Eu chamei os caras e falei, tá vendo? Por que nós tomamos 29 não e um sim? É porque tem mais de um RIC aqui, nós somos 30. Seria justo com você se eu vendesse 30 água a cada 30 que eu oferecesse? Não seria, né? Então, assim, se nós somos 30, fora eu, são 29. Então, cada não que eu tomo aqui é um sim de cada um de vocês. Cada 29 não que vocês tomam é um sim de outra pessoa aqui. Aí nós começamos a entender na praia, o cara me falava não, falava, como, meu Deus, obrigado, o Rodolfo tá vendendo, ele vai vender e hoje ele precisa mais do que eu. E ele vendia. E aí quando ele me via vendendo, ele já não se revoltava mais, que ele sabia que tinha um sim dele, mas aquela água era minha. E aí, isso, para qualquer área isso acontece. Pro músico, pro pedreiro, pro engenheiro, pro youtuber. É assim que funciona. Você tem que entender a sua taxa de conversão, você tem que entender qual é a sua meta, você tem que fazer a conta da sua taxa de conversão vezes a sua meta, para você ter essa lógica. Eu vou oferecer a minha música para 50 produtores, vou tomar 49 nãos para que um aceite gravar minha música. Eu vou levar minha música em 50 rádios, vou tomar 49 não para que alguém da rádio, um cara aceite tocar minha música, ou ouvir no mínimo a minha música. Sim. Mas o cara não faz isso, o cara faz essa, pô, cara, minha música é foda, pô, não é possível. O pessoal dessas rádios aí também, nós, esses produtores são folgados demais, minha música, eu sei que a minha música é boa, cara. E o cara, beleza, cara, sua música é boa, eu também sabia que eu era um bom vendedor. Mas eu descobri que tinha uma taxa natural de conversão e tinha uma quantidade de nãos. E sem controle emocional, não adiantava eu ser um bom vendedor. Se eu não desvendo a técnica para vender a água, eu não vou conseguir vender a água e eu vou perder por controle emocional que eu não consegui desenvolver em mim.